Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ler Primeiro Crônicas, o livro de Primeiro Crônicas 7, 8 e 9. Antes vamos orar? Pai querido, estamos de volta para ler mais um dia, ler a Tua Palavra, Senhor. Peço a Ti, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe os nossos pecados e Te agradeço por mais este dia, Senhor. Poder estar aqui e continuar com a leitura, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pelo nosso alimento, pela nossa salvação em Cristo Jesus, pela sua proteção, Pai. Peço ao Senhor que nos proteja, que nos abençoe. Peço também, Pai, todos os enfermos, Senhor. Olhe por cada um, Senhor. Todos precisam de Ti, Pai, precisam da Tua misericórdia. E eu também, Pai. Fique conosco, Pai, dê-nos saúde, dê-nos entendimento, dê-nos sabedoria, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? E nós vamos para o capítulo 7, tá? De 1 Crônicas. Issacar foi pai de 4 filhos: Tolá, Uá, Resube e Sinrom. Tolá foi pai de 6 filhos: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibição e Samuel. Eles foram chefes de famílias do grupo de famílias de Tolá e foram soldados famosos no tempo do rei Davi. E os descendentes deles chegavam a 22.600. 22.600. Uzi foi pai de um filho chamado Israías. Israías e os seus 4 filhos, Micael, Obadias, Joel e Isias. Foram todos chefes de família. Eles tiveram tantas mulheres e filhos que os seus descendentes puderam fornecer tintas e 6.000 homens para o serviço militar. Os nomes dos membros de toda a família da tribo de Sacar foram escritos numa lista e havia 87.000 homens capazes para o serviço militar. Os descendentes de Benjamim e de Dan. Benjamim foi pai de 3 filhos: Belá, Bequer e Gediael. Belá foi pai de 5 filhos: Esbom, Uzi e Uziel, Jerimote e Isri. Eles foram chefes de família de seu grupo de chefes do grupo do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 22.034 homens capazes para o serviço militar. Beque foi pai de 9 filhos: Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Ananote e Alemete. Nas listas dos seus descendentes, famílias por família, havia 20.200 homens capazes para o serviço militar. Gediael foi pai de um filho chamado Bilã, que foi pai de 7 filhos: Jeus, Benjamim, Eude, Kenaana, Zetã, Tarsis e Aissaar. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes, haviam 17.200 homens capazes para o serviço militar. Zupim e Upim também eram dessa tribo. Dan foi pai de um filho chamado Uzim. Os descendentes agora de Naphtali.
Naphtali foi pai de 4 filhos: Jaziel, Guni, Jezer e Salum. Eles eram descendentes de Bila. Bila era concubina de Jacó, né? Os descendentes de Manassés, com a sua concubina Síria, Manassés teve 2 filhos, Asriel e Maquir. Maquir foi pai de Gileade. Eu brigando com a Bíblia com o microfone. Então vamos continuar. Maquir arranjou uma mulher para Upim e outra para Supim. Cada nome, né? Chega a ser engraçado. O nome da irmã de Supim era Maaca. O segundo filho de Maquir se chamava Zelofeade. Ele só teve filhas. Maacá, a mulher de Maquir, teve 2 filhos, em quem eles puseram os nomes de Pérez e Séres. Pérez foi pai de 2 filhos, Ulão e Raquém. Ulão foi pai de um filho chamado Bedã. Estes foram descendentes de Gileade, filho de Maquir, e neto de Manassés. Amolequete, a irmã de Gileade, teve 3 filhos. Engraçado, né? Eles nunca dão descendente, não colocam mulheres para mostrar os descendentes, né? Aqui colocou, né? É. Então, esses foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Amolequete, a irmã de Gileade, teve 3 filhos, Isode, Abiezer e Mácia. É Macla. Nem de óculos, estou enxergando direito mais. Semida foi pai de 4 filhos, Aiã, Siquém, Lique e Anião. E aqui são os descendentes de Efraim. Efraim foi pai de Sutela. Sutela foi pai de Bered. E Bered foi pai de Taate. Taate foi pai de Eleada. E Eleada foi pai de Taate. Taate foi pai de Zabade. E Zabade foi pai de Sutela. Efraim foi pai de mais 2 filhos, além de Sutela. Ele se chamava Ezer e Eleade, e foram mortos quando tentavam roubar o gado dos moradores de Gate. Efraim, o seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois ele teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz um filho. Eles puseram nele o nome de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. Efraim foi pai de uma filha chamada Seerá. Ela construiu as cidades de Bet-Oron de baixo, Bet-Oron de cima e os em Seerá. Efraim também foi pai de um filho chamado Refa. Refa foi pai de Rezef foi pai de Telá. E Telá foi pai de Taá. Taá foi pai de Ladã, e Ladã foi pai de Amiúde. E Amiúde foi pai de Elisama. Elisama foi pai de Num,
E Num foi pai de Josué. Josué, o guerreiro que ficou no lugar de Moisés. O território que eles receberam e onde ficaram morando incluía Betel e as cidades que ficavam ao seu redor, indo na direção leste até Naarã, e na direção oeste até Gezer, e as cidades que ficavam ao seu redor. Desse território também faziam parte Siquém e Aías, e as cidades Iaia, e as cidades que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Manassés controlavam as cidades de Bet-San, Taanaque, Megido e Dor, e as cidades que ficavam ao seu redor. São esses os lugares onde moravam os descendentes de José, filho de Jacó. Aqui agora vai ser os descendentes de Eácer. Toma água, tá, gente? São esses os descendentes de Áser. Ele foi pai de 4 filhos: Ímina, Isva, Isvi e Berias, e de uma filha chamada Sera. Berias foi pai de 2 filhos, Eber e Malquiel. Malquiel fundou a cidade de Bizavite. Eber foi pai de 3 filhos, Jaflete, Somer e Otão, e de uma filha chamada Suá. Jaflete também foi pai de 3 filhos, Bazaque, Bimal e Asvate. Somen, seu irmão, foi pai de 3 filhos, Boga, Jeruba e Arã. Otão, seu irmão, foi pai de 4 filhos, Zofa, Imna, Celes e Amal. Os descendentes de Zofa foram Sua, Ernefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Sama, Silsa, Itran e Beera. Os descendentes de Jeter foram Jefoné, Pispa e Ara. Os descendentes de Ula foram Ará, Aniel e Rizia. Todos estes foram descendentes de Aser. Eles foram chefes de família, soldados famosos e líderes destacados. Entre os descendentes de Aser havia 26.000 homens capazes para o serviço militar. Então, nós vamos agora para o 8. Capítulo 8 de 1 Crônicas. Benjamim foi pai de 5 filhos. São estes os seus nomes por ordem de idade: Belá, Asbel, Ará, Noá e Rafa. Os descendentes de Belá foram Adar, Gera, Abiúde, Abissua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufã e Urã. E os descendentes de Eude foram Naamã, Aías e Gera. Eles foram chefes de famílias e moravam em Geba, mas foram obrigados a sair dali e ir morar em Manaate. Gera, o pai de Uzá, e Aiude foi o chefe deles nessa mudança. Saaraim se divorciou das suas 2 mulheres, que se chamavam Uzim e Baara. Algum tempo depois,
Algum tempo depois, quando estava morando na terra de Moabe, ele casou com Odes e teve com ela 7 filhos: Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeus, Sequias e Mirma. Todos os seus filhos se tornaram chefes de famílias. Saaraim também teve 2 filhos com a sua mulher, Uzim. Os nomes deles eram Abitube e Epaal. E Elpaal. Elpaal foi pai de 3 filhos, Eber, Misam e Semede. Semede construiu as cidades de Ono e Lode e os povoados que ficavam ao seu redor. Agora nós vamos para os descendentes de Benjamim em Gate e Aijalon. Berias e Sema foram os chefes das famílias que ficaram morando na cidade de Aijalon. Eles expulsaram os moradores da cidade de Gate. Entre os descendentes de Berias estavam Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá, e os descendentes de Benjamim em Jerusalém. Entre os descendentes de Eupaal estavam Zebadias, Mesulã, Iseque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe. Entre os descendentes de Simei estavam Jaquim, Zicre, Zabde, Elianai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate. Entre os descendentes de Sasaque estavam Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Sicre, Hanã, Hananias ou Ananias, Elão, Atotias, Ifidéias e Penuel. Entre os descendentes de Jeroão estavam Sanserai, Searias, Atálias, Jaresias, Elias e Zicre. Estes foram os primeiros chefes de família que moravam em Jerusalém e os seus principais descendentes. Agora, os descendentes de Benjamim em Gibeão e em Jerusalém. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá e o seu filho mais velho, Abdon. Seus outros filhos foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, o pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. A família do rei Saul, Ner foi pai. Aqui nós vamos para a família do rei Saul. Ner foi pai de Quis. E Quis foi pai do rei Saul. Saul foi pai de 4 filhos: Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Meribe-Baal, que foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jeoada e Jeoada foi pai de 3 filhos: Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá. Bineá foi pai de Jafa. E Jafa foi pai de Eleasa. Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos:
Azricam, Ocro, Ismael, Serias, Obadias e Anã. Ezeque, o irmão de Azel, foi pai de 3 filhos: Ulão, Jeús e Elifelete. Os filhos de Ulão foram famosos soldados e atiradores de flechas. Ulão teve 150 filhos. Meu Deus! Tinha muitas mulheres, né? Para ter tudo isso de filho. Jesus! Eu vou te ler de novo. Ulão teve 150 filhos e netos. Todos estes foram membros da tribo de Benjamim. Aqui são os que voltaram do cativeiro. Então, nós vamos para o capítulo 9, tá? Fizeram uma lista de todo o povo de Israel de acordo com as suas famílias, e isso foi escrito no livro dos reis de Israel. O povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia, como castigo pelos seus pecados. Os primeiros que voltaram a morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram gente do povo sacerdotes, levitas e servidores do templo. Pessoas das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés foram morar em Jerusalém. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Utai, filho de Amiúde, neto de Onri. Entre os seus antepassados estava Onri e Bani. O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Asaías, que era o chefe de sua família. O líder dos descendentes de Zera, filho de Judá, foi Jeuel. Moravam em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim: Salu, filho de Mesulã, neto de Odavias e bisneto de Assaneuá. Ibinéias, filho de Jeroão. Elá, filho de Uzi, neto de Micre. Mesulã, filho de Zefatias, neto de Reuel e bisneto de Ebinijas. Falava assim, né, filho de tal, neto de tal, bisneto de tal, porque tinha outras pessoas com o mesmo nome, né, para não confundir. 956 famílias da tribo de Benjamim moravam em Jerusalém. Todos os homens cujos nomes estão escritos acima eram chefes de famílias. Os sacerdotes que moravam em Jerusalém. Então, moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes: Jedaías, Jeuiaribe e Jaquim. Ali morava também Azarias, que era o administrador do templo. Ele era filho de Uquias, neto de Mesulã, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube. Adaías, filho de Jeroão, neto de Passur e bisneto de Malquias. Massai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulã, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. Havia 1.760 sacerdotes que eram chefes de famílias. Eles estavam preparados para fazer todos os trabalhos do templo. Agora, os levitas que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes levitas:
Semaías, filho de Assub, neto de Asricã e bisneto de Asabias. Ele era do grupo de famílias de Merari. Baquebacar, Eres e Galau. Matanias, filho de Mica, neto de Zinri, e Zicre e bisneto de Asaf. Abadias, filhos de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum. Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que morava nas terras que pertenciam à cidade de Netofa. Aqui os guardas do templo. Guardas do templo que morava em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes guardas do templo: Salum, Acube, Salmão e Aimã. Salum era o chefe deles, desde aquele tempo até hoje. Membro dos seus grupos de família tem sido guardas do portão do rei, que ficava no lado leste do templo. Antigamente, eles eram os guardas dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré e neto de Ebiasaf, e também os seus parentes do grupo de família de Corá eram os encarregados de guardar a entrada da tenda da presença de Deus, como seus antepassados haviam sido quando eram os encarregados do acampamento de Deus, o Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja... deixa eu ver se eu não me perdi aqui. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéias. O Senhor esteja com Finéias. Era o chefe deles. Zacarias, filho de Meselemias, também era guarda da entrada da tenda da presença de Deus. Ao todo, 212 homens foram escolhidos para serem guardas dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista de acordo com os povoados onde moravam. O rei Davi e o profeta Samuel é que haviam colocado os antepassados deles nesses cargos de confiança. Eles e os seus descendentes guardavam os portões da área do templo. Havia um portão de frente para cada uma das direções, norte, sul, leste e oeste, e cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados e que se revezavam no trabalho de 7 em 7 dias. Os quatro guardas-chefes eram levitas e eram responsáveis por esse trabalho. E também vigiava os cômodos do templo e as coisas guardadas ali. Eles moravam perto do templo, porque era seu dever guardá-lo e abrir os portões todas as manhãs. E os outros levitas. Os outros levitas eram responsáveis pelos objetos usados no culto. Todas as vezes que esses objetos eram usados, eles os contavam quando eram levados e quando eram devolvidos. Também havia levitas encarregados dos outros objetos sagrados e da farinha de trigo, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Mas os sacerdotes é que tinham a responsabilidade de misturar as especiarias. Um levita chamado Matitias, que era o filho mais velho de Salum, do grupo de família de Corá,
era o encarregado de preparar as ofertas de pães. Membros do grupo de família de Coate estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados para o templo. Algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música no templo. Os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados no seu serviço de dia e de noite. Foram estes os chefes de famílias de levitas de acordo com a lista dos nomes dos seus antepassados. Eles eram os líderes que moravam em Jerusalém. Os antepassados e os descendentes do rei Saul. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. Sua mulher se chamava Maacá. Seu filho mais velho se chamava Abdom e os outros eram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quis. E Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de 4 filhos: Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Meribe-Baal, e Meribe-Baal foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos: Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jairá e Jairá foi pai de 3 filhos: Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá. Bineá foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Eleasa. Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos: Ansricã, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Então nós também terminamos o capítulo 9. Agradeço, Senhor Deus, pela nossa leitura. Difícil de entender, muito difícil, mas o Senhor está no controle de tudo. Pai, obrigado por tudo. Deus abençoe a cada um de vocês. Fique com o Senhor Jesus.